pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No final do mês de setembro, eu estive na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Eu fui a convite da Secretaria de Cultura, do secretário de Cultura, o Rodrigo Ramos, que me apresentou toda a cidade. Eu fiz evento de lançamento dos meus livros lá em Blumenau e ele topou gravar aqui para o canal uma apresentação dos museus da Prefeitura, da Secretaria de Cultura lá de Blumenau. Então ele vai nos mostrar, ele vai nos guiar pelo Museu da Família Colonial, que é um complexo de 3 casas. Uma delas é a mais antiga residência ainda de pé do Vale do Itajaí. Então a gente vai ver como que esses colonos alemães que chegaram aqui moravam. A gente vai ter uma parte só a respeito do Dr. Blumenau e a relação dele com o Dom Pedro II, que é uma coisa bem interessante, com documentação obtida lá no Museu Imperial, em Petrópolis. E tem uma coisa muito interessante, uma sobrinha do Dr. Blumenau era uma gateira, ela gostava de gatos. E nos fundos da residência há um cemitério de gatos também preservados. Além de gateira, ela foi atriz e fotógrafa. E então as lápides têm as fotos dos gatinhos dela que foram sepultados no local. E também a gente vai conhecer o Museu de Hábitos e Costumes, que é um museu muito bacana, com peças do século XIX, do século XX, a respeito de como essas pessoas, não só lá, mas no Brasil em geral, viviam, né? Então, desde brinquedos de crianças muito antigos, como bonecas de lata, até roupas de noiva, a tradição pomerana das grinaldas de flor e da flor de lapela do noivo, e da carta de amor que eles escreviam para o outro, que só podia ser revelada depois que um deles morressem. É bem legal, assim, como que as mulheres faziam os cabelos antigamente, como que eram as roupas dos homens, das mulheres. É muito legal, vale muito a pena mesmo ver essa série aqui que ele topou gravar pra gente. E agora um recado importante: dia 12 de outubro de 2022, fará 100 anos o Museu Histórico Nacional, lá no Rio de Janeiro. Vai ter uma grande festa, dia 12 de outubro terá muitas atrações lá no Museu Histórico Nacional, e uma delas serei eu. Eu vou estar lá no museu às 14 horas, fazendo uma visita guiada pela parte de Brasil e Império, e falando um pouquinho depois lá no auditório do museu, às 14h30, e depois se seguirá uma sessão de autógrafos e também terá venda de livros meus no local. Vai estar acontecendo várias outras coisas, vale a pena vocês entrarem lá no site do Museu Histórico Nacional e conferirem as outras atrações. E para conseguir as senhas para as diversas atrações, inclusive para as minhas, é necessário retirar elas no dia. Elas começam a ser distribuídas às 10 horas da manhã do dia 12 de outubro. Tá legal? Lembrando, 12 de outubro de 1822 foi a aclamação do Dom Pedro I como primeiro imperador do Brasil, e também a data do aniversário dele. Bom, era isso que eu queria contar para vocês, dar esse aviso. Fiquem aí com o Rodrigo e a sua magistral aula a respeito do acervo dos museus lá de Blumenau. Eu estou aqui com o Rodrigo Ramos, ele é secretário de Cultura aqui do município de Blumenau, e ele vai contar um pouquinho sobre a história de Blumenau. Então aqui a gente está vendo Essa casa onde morou o Dr. Blumenau até 1880. Essa casa não existe mais porque ela foi levada pela enchente, uma grande enchente que teve. Esse quadro aqui é um quadro original do Blumenau do século XIX, o Blumenau na faixa dos 50 anos de idade. E quem foi esse Blumenau? Blumenau era filósofo alemão, farmacêutico alemão. Veio para o Brasil na campanha de imigração do século XIX, com várias campanhas, mas na Alemanha houve
uma movimentação muito forte e ele se sentiu motivado por um jovem de 26 anos a vir conhecer essas terras aqui. Então ele vem primeiro para o Rio Grande do Sul, conhece o projeto de colonização no Rio Grande do Sul, depois vem para Santa Catarina, se interessa por essa região e pede permissão ao governo imperial para poder explorar comercialmente. Então, por uma permissão durante 10 anos, ele ganha essa carta do Pedro II e aqui ele faz o loteamento dessa região. Já havia aproximadamente 700 pessoas, lusos brasileiros, alguns alemães já tinham vindo de São Pedro de Alcântara e, claro, sem falar nos índios que moravam aqui, mas infelizmente não há como contar, mas já havia pessoas morando aqui. Então ele vem para cá e organiza, né, de forma sistemática essa estrutura do que a gente tem hoje da cidade. Essa casa que a gente aqui é um museu-casa, não é a casa dele, é a casa do sobrinho dele, do sobrinho dele. Tem alguns objetos que pertenceram a ele, como é o caso dessa cama de ferro, desse baú de 7 trancas, que na enchente de 1880 ficou perdido por quase 6 meses. Os livros, microscópio, porque ele, como farmacêutico, também se interessava por botânica e outros objetos. Ele foi um amigo de Fritz Müller, eles se conhecem na Alemanha, né? Então por isso que o Fritz Müller acaba vindo para cá. E o Fritz Müller ele vai ser o interlocutor do Darwin, do né? Darwin depois, né? Mas a família toda do Fritz de luteranos, o Blumenau luterano, depois o Fritz deixa de ser luterano, né? Se torna ateu, mas se dedica a vida à ciência, né? Então, e mesmo assim, os dois se davam relativamente bem. A casa ela tem cômodos que são de pertences de outras famílias também, mas ainda assim tem imóveis do Dr. Blumenau. Esse conjunto de sala é da família Blumenau, mas já esse pequeno, essa pianola já é do primeiro padre católico que vem para cá, que vem ministrar, porque viajava, né, era padre viajante, então colocava na carroça e então esse harmônio viajava de cidade em cidade com ele, né? Nos móveis aqui a gente tem a coleção que a dona Berta depois mandou para a cidade, que é um jogo de serviço de jantar da família, que pertenceu à família Blumenau, com os cristais. Então isso é autêntico do Blumenau, né? Do Hermann Blumenau com a sua esposa Berta. E essa casa pegou a enchente na década de 80, que é a famosa enchente que muita gente conhece, mais ou menos na altura desse móvel aqui. Caramba! Então, por 2 vezes a gente já teve que desmontar essa casa que abriga o museu. O complexo dessa casa aqui da Fazenda Colonial são um complexo de 3 casas compostas, sendo elas essa casa que era do sobrinho, a segunda casa, que é a casa mais antiga de todo o Vale do Itajaí, que era do vice-diretor da colônia, do primeiro cônsul honorário da Alemanha que a gente teve aqui, e que daí a última moradora morreu na década de 90, 97, e fez a doação para o município. E a terceira casa, que é uma casa expositiva e que conta mais sobre a vida do Blumenau, era de um sobrinho neto também, que é uma casa dos anos 30. Né? E essa casa também morou uma atriz de teatro, que era a sobrinha neta do Dr. Blumenau, que é essa moça, que é a Edith Gärtner, que viajou pela Alemanha, viajou pela Argentina. A mãe também era atriz e ela fez uma certa fama na Europa, mas teve que voltar para cá porque os irmãos ficaram doentes. Ela não tinha casado, os irmãos não iam, então ela teve que se recusar aqui em Blumenau a cuidar dos irmãos. E era apaixonada por animais, então ela acabou criando o cemitério de gatos. Ela foi a última moradora aqui nessa casa, morou até 1965. Então muito do que tem aqui era realmente de como a Edith deixou quando ela faleceu. Então foi repaginado, procurando preservar o que a família dela tinha, né? Então aqui era o quarto onde ela habitava mesmo. Esse barulho do sino é para avisar quando entrava alguém em casa. Era o alarme. O alarme da casa, né? Aqui já é a Edith mais velha. A Edith gostava muito de fazer fotografias, ela tinha uma máquina fotográfica portátil com um disparador, então ela se fotografava. Então esse era realmente o quarto dela, o guarda-roupa, os pertences, mais ou menos como era a casa na época da década de 60, né? E assim ficou. A cozinha era aqui, já tem alguns pertences que eram da família,
e outros que são de colonizadores que vieram, né, e depois o acervo do museu foi crescendo. Mas a cozinha funcionava aqui. A parte de banheiro, como antigamente já era conhecido, era fora da casa, né? Então tomar banho ou se tomava na cozinha uma vez por semana, ou então se fazia as necessidades lá fora, mais próximo do rio, ou enfim, alguma parte mais específica. Aqui são vários objetos, né? Ali é uma geladeira, nós temos um espremedor de frutas em cima, um espremedor de laranja, e ali a gente vê que tem uma entrada, era para barra de gelo, né? E daí durante uma semana e meia preservava os insumos, né? Conservados. E aqui é um filtro. Batedor de manteiga, né? Isso é bem conhecido. As vasas para lavar e para fazer comida, né? Então a gente tem que alguns utensílios, batedor para fazer manteiga também, ali em cima, manual, portátil, filtro de água, né? Então as formas em cerâmica, cadeirinha de bebê para a gente. A parte de baixo sobe, né? Sobe, a parte de baixo sobe. Ela e aí vira a mesinha do bebê. Isso, e a mesinha do bebê. Olha que lindo. A Edith morou aqui até 65, a casa foi muito pouco mexida. E ela faleceu e está enterrada aqui. Ela está enterrada no cemitério luterano. No cemitério luterano. Isso são formas de São formas bolo? De bolo, grande parte, ou em cobre ou em cerâmica. Caramba. Que divertido. Como tem uma tradição muito grande da culinária típica local, né? Então foi preservado. Aqui em cima é a reserva técnica e era sótão da casa. Quando os pais da Edith moravam aqui, que são esses aqui, ele que é o sobrinho do Dr. Blumenau, essa é a Rose, que é considerada a primeira atriz de Blumenau, a Comenda da Cultura leva o nome dela. O teatro era na frente, aqui no outro lado da rua. Quando eles são pais da Edith. Isso. Quando eles tinham os outros filhos, então no sótão moravam os empregados e os filhos, né? Entendi. Então era uma casa relativamente pequena, mas que dava conta dos afazeres. E aqui tem Edith com gatos, né? Tem a Edith já com gato, é uma representação um pouco mais alusiva, né? Da década de 70, 10 anos depois que a Edith morreu, foi um presente que foi doado para a cidade. Ela sempre teve essa paixão por animais, enfim. E ela por quê? Até para explicar, já que a gente está no quadro dela aqui. A Edith gostava muito de animais e como ela se isolou em função desses irmãos que moravam aqui, ela fazia um cortejo fúnebre para cada bichinho que morria. Ela tratava com dignidade até o último momento. Então, por isso que a gente tem cemitério de gatos, porque ela chamava os poucos amigos que tinha por aqui e fazia esse cortejo no horto, né, no jardim da casa dela e sepultava. E na época do Natal, o que ela fazia? Ela trazia, comprava no açougue ou aqui nas lojas de secos e molhados, presentes para esses bichanos. Então eles ganhavam linguiça, ganhavam comidinhas diferentes que não fossem, né, do seu cotidiano para celebrar o Natal, porque eles moravam com ela aqui. E ela batia inclusive foto dos gatos. Sim, sim. Durante a vida dela, ela provavelmente sepultou em todo o espaço do Horto Botânico para mais de 60 gatos que moraram com ela. Então os últimos 9 acabaram sendo sepultados próximos, né? Então lá se transformou no cemitério de gatos. E a gente tem aqui. Ela gostava muito de foto e gostava dos animais, então a gente tem os registros, né? Os registros todos guardados. Bem legal. E o nome daqui é Museu da Família Colonial. Museu da Família Colonial. Museu da Família Colonial, com 3 casas. Tem acessibilidade, contação de histórias, tem visita noturna também, audioguia. Então ele funciona? Funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. E uma série de benefícios, pessoas ostomizadas, pessoas em tratamento oncológico, crianças, idosos, não pagam ingresso. É um ingresso simbólico, né? Que a cidade faz para manter o mínimo da estrutura, mas é um espaço muito visitado, principalmente porque a gente trata de memória do tempo presente, faz as reflexões do passado, olhando para o tempo presente. Então, isso aqui, né? Então, como é que era a mala do Dr. Blumenau, né, com a mala de hoje, né? A mala hoje a gente viaja com a mochila, né? Então, tem os arte-educadores que fazem essas ligações, são universitários, a grande parte deles, de várias áreas,
desde arquitetura, passando por artes visuais, história. Então a gente consegue, com esses artes educadores, fazer esses links com o tempo presente. E essa daqui a gente está agora em outra casa também desse complexo. Isso, essa é a casa mais antiga de todo o Vale de Itajaí, de 1858. É anterior ao Blumenau. Assim que, aqui era a casa do, como se fosse hoje um vice-prefeito. Tá, da cidade. Da cidade, né? Então era o administrador, né? A quem o Blumenau confiava, né? Então aqui aconteciam os assinamentos dos documentos importantes. Foi a sede administrativa, inclusive, né? No início da colônia. E o primeiro consulado honorário, né? Da Alemanha ou da Prússia, porque a Alemanha era diferente a configuração. A última moradora foi a senhora Renate Dietrich. Era uma senhora muito distinta, trabalhou como designer de joias e também desenhava peças para uma companhia têxtil aqui em Blumenau, mas ela veio guardando materiais também, objetos, desde a época dos primeiros moradores. Então, quando ela morreu na década de 90, ela deixou também praticamente essa casa intacta. Eu ainda a conheci, então tem algumas coisas que são curiosas na casa. Primeiro é o quarto. Ela não teve filhos, mas a cama, né, que a gente vê bastante, é a cama separada, né? Então era um conjunto de quarto, mas os móveis, cada um na sua cama de dormir, né? Ela desenhava, então tem alguns quadros são pintados por ela. Esse baú também pertenceu à dona Renate, a história do jogo de quarto, né? Então você tem um armário masculino e o armário feminino, né? Então, para diferenciar até para as pessoas que trabalhavam na casa, sabiam onde guardar as coisas. Esse é do senhor ou esse é da senhora, né? Como guardar. Tem muitos móveis também. Ela é como ela gostava viajava muito e gostava de móveis mais contemporâneos ou com uma certa arquitetura. A gente vê esse é mais ou menos o movimento Art Deco, né? Então tem móveis assim que acompanhavam a casa. Ela era bastante reservada também, mas era muito amiga da Edith, que era vizinha de parede, né, da casa, e se deram bem. Essa sala aqui é a sala de jantar da casa dela, e aqui tem as louças e alguns pertences também de outros doadores, mas o destaque fica para o conjunto de porcelana chinesa, esse material chinês aqui. Eu sou jornalista de formação, mas alguns dos funcionários que ainda trabalham aqui no museu se lembram e participaram de cafés da tarde nessa sala. Enquanto ela era viva, a professora Sueli e outros funcionários, no aniversário dela em agosto, sempre vinham tomar café com ela aqui. Então, ela valorizava esse espaço, né? E essa sala é azul para ornar com o conjunto de objetos dessa porcelana azul que ela tinha e que ela estimava tanto, e tinha conjuntos de porcelana que eram do acervo particular dela, que como ela morava nessa casa, as pessoas sabiam que era um móvel muito antigo e que moravam pessoas importantes, então ela também ganhava algumas coisas de presente. Né? Então ela foi juntando ao longo do tempo a servir. Como ela também não teve filhos, ela fez a doação ainda em vida para o município para que se tornasse um museu. Então nos anos 2000 ele acaba se tornando a Casa 2, que a gente chama. Né? Nós temos a ata testamentária dela, né? Tá aqui, que comprova o desejo dela. Também está sepultada no cemitério luterano no centro. Aqui era uma das partes de maior sociabilidade da casa dela, porque como tinha a rádio e o gramofone, enfim, o próprio sistema de som, então era uma área de sociabilidade. Então aqui servia chá, servia os pequenos cafés, pequenos almoços. Então, quando ela recebia visita, geralmente recebia nessa sala porque tinha música, né? Depois, quando tinha energia elétrica, era a área de sociabilidade dela durante um bom tempo da vida dela. Nos fundos da casa não existe mais, mas ficava a cozinha e o banheiro, né? E a lavanderia. Então,
essa parte não existe mais, até por deterioração do tempo mesmo, das condições higiênicas, né, que a gente não tem. Olha o telefone. Esses telefones fizeram sucesso aí nos anos 70, 60, né? Então, esse era o telefone da casa dela, né? A poncheira de cristal dela também, o móveis Simo, mas também modernista, é uma fábrica de móveis bem conhecida aqui da região. É daqui então, de Blumenau, esse móvel. Esse móvel sim, né? É fábrica de móveis, mas é bem modernista. Então a gente vê em algumas outras casas, e ela é extremamente confortável, essa cadeira. Pode não parecer, mas ela é bem confortável. Alguns colegas, principalmente da área de arquitetura, que conseguem antiquários, usam nas suas casas e elas são bem confortáveis. Ela era porque lia muito, viajou muito também, então tinha uma visão ampla do que era o mundo, enfim, trazia muitos LPs para ouvir aqui na sala de som, então geralmente tinha música, né, e ela comprou esse Alfa Fabergé aqui. Brincadeira, não é um Alfa Fabergé, mas... Mas lembra, né? Como Blumenau é uma cidade que é um polo cristaleiro também, então essa estante que vai aparecer ainda, ela faz uma homenagem também a esse movimento do setor cristaleiro. Aqui tem cristais que são alemães, fabricados aqui em Blumenau, mas uma grande parte são importados. Não tem... Aquele escritório dela, ela recebia as cartas e fazia suas leituras, então era uma sala de leitura. Que legal, confortável, né? A poltroninha aí com apoio de perna. Sim, eu queria fazer uma observação, né? Então as casas em estilo enxaimel, elas geralmente têm abertura, janela, mais uma abertura e abertura aqui atrás. Para ventilar. Para manter a casa ventilada. Uhum. Então, porque não existia, e aqui como o clima é muito úmido e também muito frio, para ajudar a circular o ar ou a trancar o ar, então a privacidade era pouca. Então a gente vê que algumas portas a gente tem essa abertura em cima, né, quando não estava tão quente ou não estava tão frio, para passar só um pouco ou para ter um pouco mais de intimidade. Mas todas elas a gente vê, né, porta, né, ou corredor, ou janela, porta. Essa folha então abria, essa daqui? A parte de cima sim. Que legal. Ela descia, né, para manter um pouco de privacidade. E essas pinturas são dela? As pinturas são da dona Renata, sim. Sim, ela gostava muito de helicônias e ela desenhava para a antiga fábrica, que hoje é Coteminas, para a antiga fábrica Artex. Ela foi uma das desenhistas lá da Artex. Uhum. Bem legal. Oi, aqui, essa é a última casa do conjunto de 3 que é dedicada sobre a história do Hermann Blumenau. A gente começa essa exposição com uma foto bastante rara, porque até os anos de 2020 a gente não sabia que o Dr. Blumenau também fumava cachimbo, pitava, né? Então essa é um retrato que veio da Alemanha, tirado aqui, então a gente abre essa exposição com ele. E aqui a gente tem informações basicamente sobre a família. Ele casou com 49 anos, então já casou relativamente tarde, com a Berta em 1867, né, a esposa dele aqui. A gente tem uma réplica de um dos vestidos de casamento, ainda se casava na época na moda com vestido preto, né? Aqui nós temos 2 fotos, uma dele já bem mais velha, perto do falecimento, nas bodas de prata, com ela. Aqui já ela viúva, então ela, o filho, que morreu como um engenheiro militar alemão, está sepultado em Istambul, com a esposa, filho, a filha que morreu solteira, está sepultada aqui em Blumenau, e a outra filha, a Tsíria, que casou com um alemão, mas também teve filhos e esses filhos não tiveram descendentes. Então a família Blumenau acaba se resumindo a uma última descendente da família do ramo do Pedro. Então foi uma família que foi fechando o núcleo, né? E aqui no Brasil também? Aqui no Brasil eles não deixaram descendentes. Uma ficou solteira também,
né? Ela morre quase na virada do século XX, aberta. E daí a gente traz algumas coisas sobre ela, sobre a família, sobre curiosidade sobre ele, sobre a mãe dele. Ele tinha uma ligação afetiva muito grande com a mãe, que era a Sofia, Cristina Sophie, com quem ele se correspondia muito na época. Então é o único retrato que a gente tem dela. Essa já é uma foto da Berta, com 34 anos de idade, quando ela casa com ele. Ela casou achando que ia vir para uma cidade grande, né, porque na Alemanha ela já tinha óleo de baleia lá, ela já tinha uma certa iluminação elétrica dentro de casa, o pai era relojoeiro. Eles não eram de uma família rica, mas eles estavam bem estabelecidos. E ela veio para cá e teve que renegar isso tudo, né? Isso não deixou ela muito contente, eu acho que não. Então aqui a gente tem alguns objetos que pertencem à família, louças mais do dia a dia. E essas flores? Essas flores são homenagem ao Dr. Blumenau, porque ele gostava de rosas. Então havia aqui uma exposição na época quando foi inaugurada com flores naturais, depois foram substituídas por artificiais, mas se tem uma carta que fala dele da paixão por rosas. Tanto é que vai ser inaugurada uma praça agora em outubro, que se chama Rosenplatz, que é em homenagem ao Dr. Blumenau. Aqui são trechos de cartas escritas por ele. Os originais estão no Museu Imperial em Petrópolis. O Dr. Blumenau falava francês, além do alemão, francês, alemão, um pouco de italiano e português, e escrevia muito bem português, porque se achava que ele tinha copista. E se começou a pesquisar muito sobre isso em função dos 200 anos dele, de nascimento, e daí se chegou à conclusão de que não, ele realmente aprendeu a falar e escrever português, porque durante o período da campanha de imigração, os moços alemães que saíam com destino ao Brasil ganhavam um livro de bolso para aprender a falar e escrever português. Há algumas unidades dessa no Instituto Karl Repke em Florianópolis. E certamente o Hermann, como tinha uma ligação com o Karl Repke, também ganhou um livro desses para aprender a falar português. E ele foi obrigado, né, a se virar aqui depois no Brasil, né? Aqui atrás a gente tem uma árvore genealógica dele, então, que vem falando. Essa é a última descendente viva dele, a dona Jutta, mora na região de Berlim. Então, começa com ele, temos a dona Jutta. E ele era formado na Alemanha? Ele se formou na Alemanha como filósofo, né? Se formou como filósofo e depois farmacêutico. Ele vinha já de uma família tradicional com farmácia, por isso essa ligação dele com o Fritz, porque o Fritz também tinha um tio com uma farmácia perto de Weimar, em Erfurt, né? Então o Blumenau foi funcionário do tio do Fritz Miller, e daí ele se conhece nessa farmácia, que ainda existe uma placa lá em Erfurt, tanto é que agora a cidade de Blumenau deve se transformar em cidade irmã de Erfurt em função dos 200 anos do Fritz Miller. Então, com essas ligações todas históricas, o prefeito de Erfurt deve vir a Blumenau, né? O prefeito já esteve lá esse ano, então a negociação está no campo científico, basicamente pela ciência, né? Porque foram dois estudiosos, não era muita gente que migrava com uma formação social tão alta, né? Então, assim, os dois formados como doutores, né? Cada um na sua especialidade, principalmente na área da saúde, porque o Fritz fez medicina, apesar de não ter feito o juramento, porque tinha que fazer o juramento a Deus, e daí ele se considerou ateu na época, mas enfim, né, Dr. Blumenau era farmacêutico, então a vida na ciência foi muito forte. Então a gente está buscando de novo isso com o Erfurt, né, depois de 200 anos, e quer fazer essa ligação com a história. Aqui a gente tem mais alguns pertences. Esse livro de química foi do Dr. Blumenau mesmo. A gente tem fragmentos ao longo da exposição de textos, né? Ele sentiu arrependimento, ele sentiu raiva, sentiu muita tristeza, ele sentiu vontade de ir embora no início. Ele teve um sócio, e esse sócio abandonou ele no início da empreitada da carreira, aqui. Então a gente tem ele aqui em Blumenau, e essa foto foi tirada poucos dias antes de ele morrer, né? Aqui a gente tem os diplomas dele, né, de toda a titulação, que comprova que ele realmente, né, olha aqui, para quem é
do canal do Paulo Results, né? Dom Pedro, né? Tarará, tarará, e daí vem todas as especificações, né? Exposição Nacional do Brasil, com brasão imperial, né? Tem essas informações todas aqui. Era uma exposição que não tinha dedicado à memória dele. Aqui a gente tem fotos dos filhos, fotos das filhas. Elas foram embora para a Alemanha, depois vieram visitar a cidade mais algumas vezes, né? Mas acabaram morrendo depois na Alemanha. Ele teve um filho pequenininho que morreu prematuramente, né? Mas a gente tem objetos de louça que participam da vida cotidiana, né? Então tem muito material ainda que está na Alemanha. E essa última parte aqui tem duas coisas interessantes. Aqui, nesses banners, esse material foi conseguido lá do Museu Imperial de Petrópolis, que são as cartas, e o Dr. Blumenau era muito meticuloso. Essa é a carta que ele escreve à Majestade Imperial, né? Senhor, né? Vossa Majestade Imperial, dirijo-me a juntar de muitas provas de sua alta benevolência, com quem tenho honrado distintamente, privado, participado da sua vida privada, da família. E daí ele conta tudo, né? Retiro-me profundamente comovido da minha bela pátria, a minha bela pátria adotiva, onde desejaria um dia retornar, nem que seja com as minhas cinzas. E depois é construído o mausoléu e as cinzas voltam. E vem para cá Vem para cá. Essa carta estava lá no Museu Imperial. A gente, durante um bom tempo, conversou com a equipe do museu que nos cedeu isso. E aqui a gente tem, quando ele foi sepultado na Alemanha, a gente tem um desenho do túmulo que ficou lá. O túmulo está lá, sem os restos mortais, né? Ou talvez tenha ficado alguma coisa lá e a gente não sabe, né? Enfim, mas os restos foi feito transporte para cá. E aqui a gente tem um material que é interessante, porque tem a entrada na colônia da lista dos imigrantes de 1950 até 54, tudo escrito à mão por ele. Então a gente tem quem é o imigrante número 1, sobrinho dele, Reinhold Gärtner. E aqui a gente vai olhando e daí vê curiosidades. Qual era a idade, qual era a função, a profissão, de que região da Alemanha, né? De que região da Alemanha. E informações complementares. E tudo em português, quer dizer, ele fazendo o registro em português. Então a gente tem a entrada aqui, por exemplo, do Fritz Miller em 52, Frederico Miller. Então, tá aqui, daí tá o Fritz Miller, a Carolina Miller, que é a esposa dele, a Johanna, que já era a filhinha. Então ele vem trazendo sempre informações, quem pagou a viagem, quem patrocinou. Tem uma outra curiosidade, eu acho que é o 22, que é a primeira morte no Rio. Dos 17 primeiros imigrantes, o Daniel Pfaffendorf, ele vai aparecer aqui, carpinteiro, veio da Turíngia, morre afogado junto com o número 20. Então você vai vir aqui no número 20, Antônio Neufeld. Então ele traz o máximo de informações possíveis. Lista Dos colonos da entrada, né, na colônia Blumenau. Então ele fez isso. Então a gente tem até o número 309. E daí ele faz um relatório e manda ao imperador. Que legal. Então ele faz prestação de contas dizendo, olha, me deram a oportunidade de eu estar aqui, né? Então eu estou dando prestação de contas de tudo, como entrou, como vieram, se trouxeram dinheiro, o que trouxeram na bagagem. Ele era muito meticuloso e tudo em português. Tudo em português. E essa última parte aqui, essa é a bisneta dele, que mora na Alemanha. Esse é um traje dela que está aqui, esse traje é trocado. E aqui a gente tem uma sala que passa vídeos e as crianças trabalham aqui, tem mais alguns trajes, mais algumas fotos da casa dela lá na Alemanha. E eventualmente ela vem, o prefeito de Blumenau esse ano esteve com ela na Alemanha, agora faz questão de 40 dias, né? Então ela ainda manifestou o desejo de vir mais uma vez aqui, então a gente espera que ela possa voltar. Mas essa documentação aqui, para nós, foi um achado muito importante, porque ela estava lá na coleção de cartas privadas do imperador, não estava nas cartas comerciais, junto com outras 100 e poucas cartas.
E elas falam muito para quem busca hoje sobre genealogia, sobre quem busca identidade dos seus antepassados para passaporte. Então foi um achado para quem curte pesquisa, enfim, tudo mais. E saber dos detalhes, né? Porque você começa depois com a olhando, esse era filho desse, esse fazia o quê? Esse veio com dinheiro, esse veio sem dinheiro, esse foi financiado e depois pagou para fulano. Ele era muito meticuloso e assim ele conseguia ter um controle da colônia. E o que a gente observa? Ele foi para o plano brasileiro, né, e fechado aqui, era de que viessem muitos colonos. E na primeira leva, no primeiro ano veio só 17, no segundo ano vieram pouco mais do que 8 ou 9, daí depois a partir de 52 começa a aumentar, né? Então a gente vai tendo a partir de 52 um aumento gradativo de pessoas vindo e vendo que a colônia vai dando certo, né? Então começa esse processo migratório de outras entradas no país. Mas é muito legal ver isso. E o mais emocionante, Paulo, como historiador, é poder pegar isso na mão e ver que isso é verdadeiro mesmo, assim, que teve a oportunidade, o pessoal do Museu, do Arquivo Histórico do Museu Imperial de Petrópolis foi muito gentil em ter cedido esse material para pesquisa e para o conhecimento da nossa comunidade, né? Porque a gente até então não tinha tantos detalhes como se tinha lá e esse material estava guardado. E aqui o que é? O Dr. Blumenau? Essa é a estátua do Dr. Blumenau. Essa estátua a gente chama na cidade que é uma estátua quase peregrina. Ela foi inaugurada e ela já mudou 4 vezes de lugar. E a última, desde os anos 2000, ela está então em frente ao mausoléu, que é onde está sepultado o Dr. Blumenau, depois que os César Montais vieram da Alemanha junto com a esposa e parte da família. Então é também um espaço não só contemplativo, mas a gente também utiliza na cidade para exposições, apresentações de música clássica, lançamentos de livros e atividades lúdicas e educativas com jovens, crianças, adultos. Então é um espaço cultural, ainda que seja cemiterial, né? Então ele tem um simbolismo grande. E essa estátua, ela inicialmente quando ela foi inaugurada na Praça Dr. Blumenau. Depois ela saiu, foi para uma outra avenida, que era uma avenida maior, uma avenida mais larga na cidade. Depois se achou por bem o Poder Municipal na época em trazer ela para a Rua das Palmeiras, que era a rua onde ele morava, mas daí começaram a confundir muito ele, porque a Alameda, que é a Rua das Palmeiras, é a Alameda Duque de Caxias. Então todo mundo achava que ele era o Duque de Caxias. Então, nos anos 2000, com o aniversário dos 150 anos da cidade, veio para cá e aqui está até hoje, a gente espera não sair. E ao pé dele tem uma rosa, que é o símbolo dele, porque ele era apaixonado por rosas. E ele está aqui. Tá, aqui está o Dr. Blumenau, aqui está um símbolo da cidade dele, né? É o símbolo que na época conseguiu juntar, porque foi o período, a construção do mausoléu, que era uma construção arquitetônica em China-Chaimel, mas ela tem uma estrutura única, né? Que ela segura o prédio todo por sistema de travamento. E durante o período da pós-segunda guerra, o cemitério onde ele foi sepultado ficava na parte comunista, digamos assim, né? Então houve uma intervenção muito grande de vários grupos para poder trazê-lo. Trazer. E além dele tá também Tem os filhos, a filha Cristine, que morreu solteira. Nós temos o Otto, que morreu criança. Morreu aqui, né? Morreu aqui já. Ficou sepultado aqui, daí depois quando veio a família veio para cá. E aqui a gente tem a esposa dele. E aqui a gente tem um neto e a esposa, que no caso é o pai e a mãe da bisneta que está viva. E a bisneta fez o pedido, formalizou esse ano e quer vir para cá ficar junto com os pais. Inclusive os pais vieram na inauguração desse espaço, do mausoléu, né? Então são os últimos. Ele ainda tem a nora, está sepultada na Alemanha, o filho está sepultado em Istambul e a outra filha com outro genro também está sepultada na Alemanha. Mas para repatriar isso tudo também tem as conversas não avançaram, né? Então a embaixada da Alemanha tinha que conversar com o governo da Turquia, então
havia tanta tramitação que era, deixa lá, então está sossegado lá, então a memória está preservada, sempre lembrada, né? Então Pedro Hermann é sempre lembrado. Aliás, Pedro por causa do Pedro II, né? Uma homenagem do Blumenau, da admiração que o Dr. Blumenau tinha com relação ao imperador. E aqui, Rodrigo, o que é? Então, a gente está no Museu de Hábitos e Costumes. Esse museu é uma doação de uma senhora de Blumenau, de uma empresária, da Ellen Fomer. Ela foi uma pessoa que movimentou a vida cultural da cidade e ela, como uma colecionadora, ela aproveitava o que as pessoas tinham em casa, e principalmente quando as pessoas faleciam e quando a família não sabia o que fazer com os seus bens, ela se interessava em guardar. E com isso os anos foram passando, ela foi colecionando, arquivando, e no final da vida dela, 10 anos antes dela morrer, ela consegue fazer essa doação desse acervo todo para a cidade e acaba se transformando no Museu de Hábitos e Costumes, que mostra a vida da cidade e dos costumes de Blumenau e região do final do século XIX até a primeira metade do século XX. E a gente encontra aqui mais de 75 mil peças catalogadas que ela juntou durante a vida. Então a gente vai encontrar desde trajes de clubes de atiradores, das primeiras formações, que no caso esse traje aqui foi do pai dela, é um traje da Sociedade de Atiradores do Tabajara Tênis Clube, que é o primeiro clube de atiradores de Santa Catarina. Que é de quando, você tem ideia? Esse traje aqui é do início do século XX. Mas a gente encontra curiosidades, tipo assim, a dona Ellen colecionava tudo. Então aqui é uma das últimas estantes. Essa aqui é uma estante que só tem ovos de vários tipos de aves. Então tem de pato, tem de ganso, tem de avestruz, angolista, nossa, tem ovo azul ali, que eu nem sei o que é. Tem ovos de tudo quanto é canto. E o detalhe da madeira, né? Sempre os expositores, sempre muito bem entalhados, com desenho. Ela sempre cuidou muito da parte dos móveis e das indumentárias, das roupas. Desde um alfinete, tudo era interessante. Então aqui a gente, por exemplo, tem uma representação. Esse expositor é uma reprodução do que era o antigo altar da capela da igreja matriz de Blumenau, com um dos trajes. Aqui geralmente fica o traje do vestido da filha dela, agora em função de uma exposição nova, esse é um traje de acervo que está aqui momentaneamente. Tocador, né? Então nas casas era também normal ter tocador com seus apetrechos de manhã para fazer os seus higiene matinal, né? Então temos algumas desses conjuntos aqui, mas esses talvez sendo mais significativos por ser em louça e porque tem os desenhos em amor perfeito. E o amor perfeito é um desenho muito trabalhado com o bordado da Casa Maia, que depois aparece em outra parte da coleção. Esses móveis todos em mármore Carrara, enfim, vieram parar aqui. E ela está trazendo sugestões, por exemplo, como coleção de leques, né? E as gavetas convidam a gente a conhecer objetos, acessórios. Alguns são joias, outros são bijuterias, né? São coisas do cotidiano, principalmente feminino, que a gente vai encontrar nessas visitas que a exposição nos convida. Aqui tem uma curiosidade, porque é uma tradição germânica. Os noivos, no dia do casamento, aqui a gente vê a guirlanda, né, e a flor que vai na lapela do bolso. Isso é um costume pomerano. Os noivos escreviam uma carta para eles e em certa altura era tirada a guirlanda e a florzinha e guardada seca, e junto era guardada essa carta que só podia ser aberta quando um dos dois morresse. Então aqui a gente tem 3 conjuntos dessa tradição pomerana, né? Dessa caixinha de madeira que era um presente de casamento, e esse segredo muitas vezes não era revelado
né, mesmo depois de um deles ter falecido. Nós temos um conjunto todo aqui, que são partes de coleções, grande parte da Dona Ellen, por exemplo, aqui a gente tem sobre o fazer, né, do se pentear, do se maquiar, do se produzir nos salões de beleza. Então, tem desde ferros de modelagem, né, que vão já com energia elétrica, mas outros são esquentados a fogo, ferro, né? Imagina ligar essa aparelhagem toda no cabelo, né, para fazer permanente, né, nos anos 50. Então tem esse tipo. Alguns secadores de cabelo a gente vai lembrar que são mais da década de 70. Então a gente faz uma viagem no tempo, porque são todos esses materiais, materiais coletivos que foram sendo trazidos pelas famílias a partir desse desejo dela, né? Esse expositor foi montado a partir do tocador da noite do Swift, então são cristais tchecos, né? Talco antes de dormir. É a moda que se usava sapato com pelo, né, e sapatinho de salto, né, no conjunto da mulher. Alguns perfumes que já nem existem mais, outros estão em manutenção no acervo, mais roupas e trajes. Por exemplo, tem esse chapéu Fillbox, como é o modelo do Jacqueline Kennedy, que se imortalizou aqui, né? E também isso veio para Blumenau. Tinha toda uma cerimônia de luto, e as mulheres aqui também se arrumavam para ir na cerimônia de luto. Então, o casquete, também todo o véu, a luva, isso tudo também era utilizado pelas famílias conhecidas aqui. Essa vitrine dos anos 20, fala bem, né? Quando corta o cabelo curto, tira as anáguas criolinas, espartilho, né? Vamos ficar com a vida mais leve, o chapéu coco, né? Então retrata a década dos vestidos dos anos e a moda dos anos 20. Esse vestido pertenceu à mãe da Dona Ellen, a Dona Cecília Lischke. Então é um vestido que andou por aqui pela cidade, né? E fez moda também. A gente ouve, por exemplo, falar da época da icônica roupa da Madonna, né, num dos shows dela, mas aqui a gente já vê que a moda já era um pouquinho mais antiga, né? Então a gente tem esse expositor aqui de noite, né, de roupas, de trajes, né, de baixo, cinta liga, meia confeccionada pelo Denner na época, né? Então que não era todo mundo que tinha, enfim, né? São uma parte do cotidiano de algumas das pessoas, né? Mas uma parte significativa da parcela da população que nos fazem refletir como era, às vezes, um pouco até trabalhoso, né? A gente hoje viver, né? Na época. É confortável hoje a gente usar uma roupa de malha ou dormir tão mais simples, né? Aqui a gente tem os expositores vão acendendo conforme a gente vai passando, então vai ganhando luz. As crianças. Aqui a gente tem uma memória dedicada a crianças, então temos brinquedos, trajes, vestidos que eram das filhas da Dona Ellen, né? Roupas que foram coletadas para manter a identidade visual da época da criança dos anos 50 aqui na cidade, né? Nesse outro expositor, a moda masculina, que ela colecionava, e a gente vê aí o perfeccionismo, né? Desde gilete e lâmina de barbear, né? Até o óculos, dado, esses conjuntos de viagem. Canivetes. A gente tem esses conjuntos de viagem aqui, né? Que daí levava escova para tirar pelo, você colocava seu perfume, levava isso tudo de viagem, né? Aparador de barba, né? Então essas coisas todas se tinham, era muito comum, né? Hoje em dia a gente faz muito mais simples. Muito. Até porque a gente tem que pagar taxa extra para embarcar. Por exemplo, aqui é um traje representando uma senhora com um traje preto, porque havia um período de luto, então logo você que ficava viúva não podia voltar a usar roupa colorida, né? Então existia, às vezes eram meses, até um ano, né? E depois gradativamente cores mais azul marinho, roxo, até chegar às segundas núpcias muitas vezes, ou nem chegar, né? E as lamparinas, enfim. Como a gente tem uma certa proximidade com o mar, estamos a 1 hora aproximadamente, então aqui é uma homenagem às roupas de banho e conjuntos
marinhos que as pessoas usavam aqui na década de 20. Em Blumenau, a gente, né, tem o rio Itajaí, mas havia uma piscina pública. Então o senhor abriu uma piscina pública e as pessoas pagavam uma pequena taxa, havia uma cabine, inclusive, para as mulheres trocarem de roupa, e tinha um quadrado, um cercado, então ali podia mergulhar e tomar banho com segurança no rio Itajaí. E depois acabou fechando por algumas questões, inclusive por falta de público, que daí era mais fácil ir ao litoral, que as pessoas começaram a ir para Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarras, né, para as praias do litoral. Mas a gente tinha banhos públicos no nosso rio também. Nesses expositores, como a dona Ellen era dona de uma fábrica de chapéus, então a gente tem esses dois setores aqui dedicados à chapelaria e gravatas e informações masculinas, né? Então tem chapéu coco, tem chapéu cartola, tem chapéus mais enfeitados, tem uns que são daí com combinações, né? Tem algumas coisas mais inusitadas e grande parte desse material vem com identificação, porque, por exemplo, ela consegue dizer quem usou, né? Então, fulana estava usando o chapéu nesse dia, por exemplo, aqui, né? Estava com essa luva, com essa carteira, foto tirada em 42 no Viaduto do Chá em São Paulo. Olha só, então estava lá nesse dia todo esse conjunto que estava aqui. Então, grande parte das vezes, esse material, esse detalhe, ela já teve essa preocupação em trazer isso tudo catalogado para o museu. O que, para quem é historiador e pesquisador e quem organiza o museu, isso é muito importante, ter a fonte da informação, né? Então, isso é da fábrica de chapéus Nelson, então, a fábrica que era deles. Então, para tirar pelo da roupa, né? Ou limpar bem o chapéu. E trazer. Nós temos esses 4 expositores que recebem exposições temáticas. Nós estamos com uma exposição de noivas de décadas diferentes. Talvez o mais inusitado seja um vestido de noiva azul. Esse vestido de noiva é de segundas núpcias. Tinha uma apresentadora de televisão local aqui, Valmira Simon, e é da década de 70. Então chama bastante atenção por ser azul e por ser um pouco diferente o corte, né? Mas é bem moda da década, quando a Valmira casou, na década de 70, e foi doado aqui para o acervo do museu. Além disso, né, a gente tem esse expositor aqui, que é bacana porque mostra que as mulheres geralmente faziam as escolas de bordados, bons costumes, prendas domésticas, né? E aqui a gente tem os ensaios desses desenhos, desses monogramas, desses alfabetos dos pontos. E um dos pontos que se destaca é esse ponto aqui, esse tipo de bordado, que é o bordado da Casa Maia, que é uma casa centenária aqui em Blumenau, que funcionou e que muita gente conhece no país, que esse bordado se proliferou e agora se tornou patrimônio material da cidade. Deixa eu ver se a gente tem outros aqui já é crochê, mas o bordado Maier ele se constituiu como uma característica porque o seu Wilfried Maier que desenvolveu esse desenho. Tanto é que está no traje da Rainha e das Princesas da Oktoberfest na edição desse ano. Então, por exemplo, esse vestido aqui era da filha da Dona Ellen, bordado tudo à mão, com 3 anos de idade. Engraçado é ver quando as pessoas vêm assim, isso era meu, eu usei isso, né? As pessoas se lembram, tem essa memória afetiva, né? Aqui a Dona Ellen com o marido, ela estudou em São Paulo, no Colégio Visconde de Porto Seguro, era secretária bilíngue, depois voltou para Blumenau, e com o marido ela constituiu, junto com a família, constituiu uma fábrica de chapéus e depois uma malharia, enfim, a família dela no todo sempre trabalhando no ramo de confecção. Ainda nesse andar, a gente tem 3 espaços que são interessantes. Esse aqui é o conjunto de jantar, que era da sala da casa dela. Assim ela recebia, exatamente assim. Tem algumas coisas que chamam a atenção, como essa bonequinha para esquentar os ovos. Ali embaixo, da sainha da bonequinha, para deixar os ovos quentinhos, ela deixava ali. As cremeiras que a gente tem aqui, né, creme para botar no café, os porta-ovos, e enfim, ela recebia na casa dela com esse conjunto da sala aqui.
Então tem objetos aqui que são de coleção, de obras de arte, algumas coisas bastante valiosas, porque ela comprou de colecionadores ou de salões de leilões também. Mas uma grande parte veio do acervo privado que ela conseguiu levantar durante a vida dela com as doações da comunidade e próprio do custeio dela, né? Aqui a gente faz uma homenagem à vida dela como empresária do ramo têxtil. Né? Então a gente tem, e como a própria cidade, né, se desenvolveu muito com esse olhar do têxtil, então a gente tem botões, rendas, riscos em roupas, o manequim na prova, né? A função do alfaiate, da costura em si, né? A cidade de Blumenau durante muito tempo ficou conhecida como a cidade têxtil. Hoje essa cidade mudou de configuração, a gente tem um parque tecnológico, desenvolvimento, cervejeiro, turístico, cultural, a configuração mudou, né? Mas é um momento também de fazer essa homenagem a ela e a família dela com esse material que foi deixado aqui. Quando a gente vem aqui para os fundos, a gente tem algumas coisas que a gente entra na parte de brincadeiras. Ah, eu quero um trenzinho ali. E daí a gente tem esse conjunto de trem aqui, que é de 1936. Olha o cavalinho. E a gente tem esses cavalinhos, esse aqui é de 1907, esse aqui é de 1950 e esses dois aqui de 1940. E esses cavalinhos, eles estão aqui nesse conjunto fotográfico aqui. Né? Então são parentes da dona Ellen, conhecidos, e estão nos cavalinhos aqui. Então a gente tem uma área de parte de brincar, que são expositores, que tem bonecas. Essa é a boneca mais velha, parece, a gente vai, que é em lata, tem mais de 100 anos. Inclusive a dona faleceu esse ano com 100 anos, e foi a boneca dela. Não, olha o cabelo dessa. Dessa aqui, né, já toda armada, né? Daí tem Dorminhoca, que muita gente vai conhecer, tem essas inglesas, né? Que a gente tem visto também. E tem esse conjunto aqui. Acendeu aqui o negócio. Esse conjunto aqui de casinha de boneca, ele tem mais de 100 anos, ele tem 107 anos, e foi da mãe da dona Ellen. E ela preservou a vida toda, porque gostava desse tipo de matéria, brincava aqui e preservou exatamente do jeito que aí está. Com o passar dos anos, muitos brinquedos também foram sendo incorporados, inclusive a gente está fazendo agora um mapeamento, a Associação de Amigos do Museu está fazendo um mapeamento sobre o acervo dos brinquedos em si. Então a gente já tem quem é daí dos anos 80, né? Oitentista, a gente já vai lembrar desses brinquedos que a gente tem aqui, desses joguinhos de engenheiro, desses bloquinhos, né? Eu acho que isso é da minha geração e de muita gente. Jogos de ludo. Nós temos uma parte de... Muita gente no Brasil já ouviu falar dos brinquedos da companhia Hering. A gente tinha uma loja de brinquedos, né? Uma fábrica de brinquedos. Então, tem uma pianola aqui de 1955, tem gaitas, Hering, apitos, sanfona. Aliás, essa sanfona aqui foi de um cantor bem conhecido na cidade, do Ricardo Haas, que entrou para o acervo aqui, e era a gaita da Hering, e outros brinquedos que vieram fazer parte. Então, as pessoas vieram trazendo, além das doações da dona Hering, a gente montou 2 salas de brinquedos para conhecimento, para essas memórias afetivas, né? Joguinhos de louça de barro, né, que muita gente tem. Imagina ter um guarda-roupa para você brincar com suas bonecas e vestir, né? Vestir as bonecas e ter o avental. Enfim, hoje em dia as coisas são um pouquinho mais digitais, né? A gente veste as bonequinhas no celular, né? Mas já foi um pouquinho diferente. E o legal é porque a gente tem uma parte educativa no museu que brinca com essas memórias. Então os nossos monitores se vestem de bonecos, de personagens, e fazem com que as crianças possam fazer reflexão sobre esses brinquedos. Principalmente nessa sala aqui, que é uma outra sala de brinquedos.
Que aqui são os brinquedos maiores. Tinha o né? Arthur. É o Arthur, Então, o Arthur Bobô, né? A gente tem esses... A mãe da Dona Ellen tá andando naquele triciclo que tá ali dentro. Né? Então, tem... A gente vai achar não só o Arthur, mas bonequinhas dessas dormideiras, o Peposa, Peposa, enfim, marionetes. Esse conjunto de casinha de brincar também, ele é centenário, conjunto de chá. Ele é de 1914. Ele está original. A cafeteria italiana também é original. É tudo originalzinho. E daí aqui a gente pode fazer essa interlocução, porque geralmente nessa sala aqui, quando as crianças visitam, a gente sempre tem uma boneca ou um boneco aqui, que ganha vida. E daí é a parte da hora de fazer a reflexão sobre os brinquedos, sobre os processos de brincar. Eu tenho uma amiga que morre de medo de boneca, ela teve infarte. E aqui a gente chega numa parte boa da casa também, que também é um acervo da Dona Ellen, que é a cozinha. Então, esse material todo estava no acervo na casa dela, né? Os esfregões. Eu ainda peguei em casa com a minha mãe a época do esfregão e bater o tapete, né? Com essas forças todas. E aqui também no sul é muito comum a gente ter essas mensagens com essas inscrições, né, em alemão, né? A tradução está aqui embaixo, né? Jamais se queixes do amanhã, que mais esforço do trabalho dará. É muito bom dar amparo às pessoas que amamos. E aqui tem os utensílios domésticos. A gente vê que tem um pouquinho de cada coisa, né? Tem forma, tem mais uma geladeira lá atrás também com barra de gelo colocada por trás. Então a gente tem o detalhe, né? Ela era muito perfeccionista em guardar as garrafinhas, higienizar. Isso tudo já entrou aqui numerado, catalogado. A gente já sabia de quem que era. Os bordados, por exemplo, o bordado do Van Chode, que é da virada do século XX. Né? Você tem um enrolador para quando você faz carne temperada ou que é enrolada. E aqui, né, a gente vê põe o cadastro, enfim, né, a linha dentro do aparelhinho para puxar, para amarrar o frango, para temperar o marreco, ou para, enfim, ter o seu prato, né, frito ou assado ou cozido de maneira mais uniforme. As forminhas para fazer doces, né? Então, isso tudo foi sendo guardado através das malas e das caixas que ela foi armazenando. Tudo sempre com muito cuidado. Quando entrou esse acervo para o município, ela teve o cuidado de manter encaminhar tudo higienizado, em perfeito estado, verificado, e entrou já, essa tal está danificada em tal ponto, ou está em perfeito, ela sempre foi muito detalhista. Além disso, os trajes também, e os móveis, né, o que tinha de móvel que precisava de restauro, também foi restaurado. Então a gente consegue ter um panorama dessa cidade, de como era a movimentação social, econômica, cultural, né, e diversa, né, que tinha aqui, né, durante o final do século XIX e a primeira metade do século XX. E a gente tem o último andar desse museu, que ele mostra como a gente veio, como vieram parar essas coisas todas aqui, que é na parte de cima. E como era casa e comércio, a parte de cima funcionava como dormitório. O último andar funcionava como dormitório. Essa área aqui é uma área de exposições que são temporárias. Então a gente agora tem exposições sobre a vestimenta feminina, que é material de acervo da secretaria e de pesquisadoras, e também da dona Ellen Fomer. A professora Sueli é diretora do museu, então ela se encarrega de trazer esses temas. De tempos em tempos a gente tem alguma coisa diferente nessa área. Mas é um espaço também para reflexão aqui, porque daí as pessoas podem ver como era o fazer, o costurar. O Blumenau tem 3 cursos de moda,
Então os alunos também podem olhar e saber como se fazia, se costurava, né? Enfim, o acabamento, esses detalhes todos são colocados dentro dessa produção, principalmente mostrando essa moda de virar do século oitocentista, né? Para os anos 20. E aqui a gente vê como esse material veio para cá. Então, esse material veio basicamente nessas malas. As malas se abriram e daí a gente descobriu o que veio. Então tem mala baú, tem mala chapéu, tem tudo com tecido de mala. Depois dessas 75 malas, outras malas já ganharam vida, já vieram de outras pessoas doadoras, mas basicamente as 75 ainda estão aqui nesse conjunto. E aqui estava separado por assunto quando ela trouxe. E daí aqui a gente tem uma parte que fala do dormir e da higiene. Então, a gente tem um pouco da história dentro de como dormir, de como fazer higiene pessoal, de como se manter. E escalda-pé, né, para manter o frio, né, espantar. Pinico de louça. Depois a evolução já do pinico, né, quando a gente já podia usar o quarto para ter a cadeira e quando precisava só ter o pinico embaixo, só levantar, né, e já usar. Aqui uma grande parte é material de doação, são toalhas, roupas de cama, mesa, banho, bordados por ela e por outras pessoas aqui da comunidade. As toucas de banho das mulheres que lavavam o cabelo às vezes uma vez por semana para não estragar o penteado, né? Isso aqui é uma coisa muito comum na nossa região, que é o tamanco de madeira, né? Os imigrantes alemães vieram para cá trazendo os sapatos, né, em couro, em solado forte, mas acabaram usando seus materiais e viram o que tinha aqui, né? Então era a madeira e o couro do animal. Então com isso foram fazendo seus tamancos e seus usuários. E aqui os aspiradores, né, para bater tapete, né, manter sempre limpo, né? Então tinha que bater com força, né? E aqui a gente tem a parte de banho. Então a gente tem as gamelas, os baldes, e aqui a gente tem a tradição de tomar banho no final de semana, né? Já um chuveiro, o que seria, né, um chuveiro. E aqui a gente tem uma descrição da Dona Ellen da alegria de tomar banho aos sábados. Então todo mundo tomava banho na casa. Então sábado era recheado com água na banheira de zinco. Então primeiramente banho nas crianças, depois as mais sujas ficavam por último e a água ia ficando. No fim, as cabeças eram lavadas, enxaguadas, se colocava vinagre para matar piolho e liberava as crianças. Daí agora era a vez do vovô, que daí levantava os panos na cozinha para o vovô tomar banho e poder se sujar bastante. Depois ele colocava uma cirola, enfim, e a água continuava ali. Se esquentava mais água porque a vovó geralmente era um pouquinho mais forte, né, a oma. Então ela tomava banho, porque geralmente tinha cabelo comprido também, então era o dia de lavar o cabelo também. Então vinha água com vinagre limpa para lavar o cabelo da avó. Depois a água sobrava para a mãe e por último era o pai que fazia a festa com o que sobrava da água. E o que sobrava da água no final era reaproveitado para lavar as calçadas ou para jogar ainda nas floreiras no jardim. Então não se desperdiçava absolutamente nada, né? E todo mundo fazia uma festa, né? Porque era o dia do banho. Aqui a gente tem algumas coisas da área médica. Temos um hospital aqui em Blumenau, no distrito da Vila Itopava, que ele é num prédio em Chaimel, e boa parte desse acervo está migrando para esse espaço onde deve ser um museu dedicado à memória da medicina de Blumenau. Então a gente só tem alguns exemplares, principalmente de malas dos médicos que atuaram aqui. E nessa última parte a gente tem esses carrinhos de bebês e alguns
acessórios usados através dos tempos, né, para se locomover. Você tem o carrinho, esse é um carrinho antigo. Esse é um carrinho aí para puxar. Aquele Isso. mais moderno. Esse aqui ainda é usado nos desfiles da Oktoberfest. As crianças vão aqui, os carros são no entorno com flores e as crianças vão sentadas aqui dentro e os pais vão puxando no desfile da Oktoberfest. Esse ainda é bem conhecido. Então faz parte do cotidiano. Esse aqui é um carrinho que entrou no acervo da dona Isolde Hering Amaral. Ela era da família Hering, casada com o senhor Carlos Savares Amaral, que foi político também, enfim, do Rio de Janeiro. E a dona Isolde, com menininha, também faleceu com muita idade, com quase 100 anos, hoje faz parte do nosso acervo. Também tem a casa tombada como patrimônio histórico do estado de Santa Catarina. E aqui as camas de solteiro, né? Principalmente das solteiras, prontas já para dormir. A gente já pode ver que a roupa de baixo já é um pouco mais simples, né? Porque já é virada daí do século, início dos anos 20. E está preservado, né? Passou de geração em geração. Então, a partir dessas 75 malas e mais alguns caminhões, a gente conseguiu montar esse museu, que é o Museu de Hábitos e Costumes, que abre de terça a domingo, em Blumenau. A entrada custa R$10, estudantes pagam meia, pessoas com terceira idade, ostomizados, pessoas em tratamento oncológico não pagam. E as visitas são guiadas e monitoradas e podem ser agendadas também pelo Instagram da Secretaria no @culturablumenau. Muito bem, obrigado, Rodrigo. E aí, pessoal, gostaram do passeio? Espero que sim. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, dão essa força aí pro canal. Valeu, até mais.